Basta a gente imaginar, tipo, a seguinte situação. Duas pessoas se conhecem, se apaixonam perdidamente e decidem que querem construir uma vida juntas. Em condições normais, os obstáculos que vêm à mente seriam a aprovação da família, a divisão das contas ou até onde eles vão morar. Exato, aquele roteiro clássico, né? De desafios práticos e cotidianos que qualquer casal acaba enfrentando. Pois é, mas e se o maior muro entre essas duas pessoas não for o dinheiro nem a família? E se o fator que vai ditar se esse casamento pode ou não acontecer for, na verdade, um debate feroz sobre textos sagrados, mitos de fundação e, sabe, narrativas de pureza que foram escritos há milhares de anos? Nossa, é o momento em que o peso monumental da antiguidade simplesmente esmaga as escolhas mais vulneráveis, mais íntimas do presente. É a história sendo usada como um tribunal para o amor. E o mais impressionante é que isso não é um relato de um passado distante, tipo Idade Média. Está acontecendo agora mesmo. Então sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises aprofundadas. O nosso objetivo hoje é investigar as engrenagens do nacionalismo etno-religioso. Isso. A gente quer entender o mecanismo exato de como forças que parecem super abstratas afetam desde a grande política nacional até a decisão de quem pode amar quem. Exatamente. E, para isso, a gente vai focar especificamente na complexa e fascinante teia da Índia moderna. E para mapear todo esse terreno, a gente trouxe um arsenal de fontes riquíssimo. Temos estudos acadêmicos sobre história e teologia, incluindo publicações de pesquisadores de Harvard. Vamos analisar resumos em vídeo de reportagens investigativas bem profundas do Wall Street Journal. Sobre a destruição da mesquita de Babri, certo? Isso mesmo. E também temos dados robustos de pesquisas da Pew Research, cruzados com relatos jornalísticos muito pessoais que escutaram desde casais interreligiosos até ativistas e políticos atuando nas ruas. Excelente. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, e justamente porque estamos lidando com um material que é incrivelmente inflamável, é vital fazer um parêntese aqui sobre o nosso papel. Com certeza, é super importante deixar isso claro. As fontes de hoje contêm visões que colidem violentamente, sabe? Abrangendo perspectivas políticas que vão da extrema-direita à esquerda indiana. E o nosso compromisso, para quem está ouvindo a gente, é relatar esses fatos sem tomar qualquer partido. A nossa equipe não endossa nenhuma das ideologias ou opiniões apresentadas aqui. Nenhuma mesmo. A gente funciona apenas como mensageiros, organizando de forma imparcial o que está na pesquisa, para que quem nos ouve possa tirar as próprias conclusões. Uma lupa analítica, né? Sem filtros ideológicos da nossa parte, só para tentar entender a mecânica dessa polarização toda. Perfeito. Então, vamos analisar isso por partes. Se a gente quiser entender a tensão que vemos no noticiário indiano hoje, precisamos ir até a nascente desse rio. Existe uma ideologia fundamental operando como um motor de tudo isso. As fontes chamam isso de Hindutva. Mas, tipo, o que exatamente é isso, na prática? Bom, o Hindutva é praticamente a chave mestra para ler a Índia contemporânea. Em sua essência, é uma ideologia que funde de forma inseparável a identidade nacional da Índia com a religião hindu. Certo. Mas o que revela muito sobre o Hindutva é o momento em que ele surgiu. O termo foi cunhado lá em 1923 e, bom, naquela época a Índia ainda estava sob domínio britânico, né? Então, originalmente, a ideia nasceu como uma ferramenta intelectual e política de resistência ao colonialismo ocidental. O que faz sentido, né? Quer dizer, sob o domínio de um império estrangeiro, é natural que surja um movimento tentando unificar a população em torno de uma identidade cultural bem forte. Exato. O problema, segundo o material que a gente leu, é a régua que essa ideologia usa para medir quem faz parte dessa identidade e quem fica de fora. Eles batem de frente até com a academia tradicional. Ah, é aí que está o centro da controvérsia, né? Pois é. O Hindutva é também uma exaltação cultural. Ele constrói uma narrativa super rígida de pureza. Há décadas existe um consenso na história e na arqueologia sobre as migrações antigas para o subcontinente indiano. Incluindo aquela teoria da invasão ariana, certo? Isso, mas a literatura central do Hindutva rejeita totalmente essa erudição acadêmica. Para eles, não houve migração formadora nenhuma.
Os ancestrais hindus são classificados de forma absoluta como os verdadeiros e únicos habitantes originais daquela terra. Caramba! Mas a consequência lógica disso é muito drástica. Porque, tipo, se um grupo decreta que apenas ele é o nativo original num país com uma das maiores diversidades religiosas do planeta, ele automaticamente transforma milhões de pessoas em forasteiros da noite pro dia. É a exclusão por definição, sabe? E as fontes detalham isso muito claramente. Sob a lente do Hindutva, imensas populações de muçulmanos, cristãos, budistas e sikhs passam a ser categorizadas não apenas como estrangeiros, mas muitas vezes com a pecha de invasores históricos. Invasores, nossa! E o grande conflito é que a gente está falando de cidadãos que nasceram na Índia, que pagam impostos na Índia e cujas famílias habitam aquele solo de forma ininterrupta há séculos, né? Exatamente, séculos e séculos de raízes lá. Vamos tentar visualizar essa dinâmica. É como morar num condomínio gigantesco, sabe? Onde dezenas de famílias diferentes dividem o espaço e as áreas comuns de forma bem pacífica por gerações. Todos ajudaram a construir as paredes daquele lugar. E aí, de repente, a administração muda. E o novo síndico simplesmente decide trocar todas as fechaduras do prédio. Perfeito, é bem isso. E esse novo síndico avisa que, a partir daquele dia, apenas quem tem um sobrenome específico e segue uma determinada tradição é considerado um residente oficial de verdade. Os vizinhos antigos continuam morando lá, mas passaram a ser vistos pela administração como, sei lá, meros visitantes indesejados. É uma expropriação da própria identidade. Nossa, é uma analogia dolorosamente precisa. E o detalhe é que esse síndico não usa apenas regras novas, ele usa os textos sagrados antigos para legitimar essa troca de fechaduras. Como assim? Textos religiosos? Sim. O acadêmico Scott Hibbard, do estudo de Harvard que a gente analisou, argumenta que textos épicos milenares, como o Mahabharata, começaram a ser utilizados de forma bem seletiva. Histórias antigas de batalhas e vinganças divinas são trazidas para o presente. Para justificar a violência de hoje em dia? Exato. Isso serve para tentar justificar ou normalizar hostilidades políticas contemporâneas, embalando tudo isso como se fosse um imperativo puramente religioso. Entendi. Mas aqui me surge uma dúvida inevitável. Por muitas décadas, essa ideologia do Hindutva operou de forma mais teórica, né? Restrita a certos grupos ou, intelectuais de direita. Como é que essa ideia saiu dos livros e dos bastidores e ganhou músculos políticos reais? É a grande pergunta. Qual foi a faísca que levou isso para a ação prática nas ruas? Então, o grande ponto de inflexão histórica, o verdadeiro catalisador que consolidou essa força política de vez, começou a ferver nos anos 1980 e acabou explodindo tragicamente em 1992. A gente está falando do episódio da Mesquita de Babri, localizada no estado de Uttar Pradesh. Certo. E qual era o cerne dessa disputa específica em torno dessa mesquita? A narrativa levantada pelos ativistas do Hindutva era a de que a mesquita, que já estava de pé ali há mais de 4 séculos, havia sido erguida exatamente sobre o local de nascimento da divindade hindu Rama. Ah, que é a história heróica do Ramayana, outro texto fundamental que eles usam. Isso mesmo. A tensão em torno desse pedaço de terra escalou de tal forma que, em 1992, ativistas nacionalistas simplesmente invadiram o perímetro e destruíram a mesquita até o chão. Nossa, os relatos das fontes sobre o que se seguiu a isso são muito sombrios. A queda da mesquita acendeu o pavio de tumultos comunais terríveis, que deixaram, mais de 1.000 mortos. Mas, peraí, eu preciso trazer um questionamento crítico aqui. Pode falar. A percepção global que se tinha da Índia pós-independência era de um país fundado sob o ideal do secularismo, né? Uma democracia toda orgulhosa do seu caldeirão cultural, do pluralismo. Essa onda de destruição em 92 foi uma anomalia, um raio em céu sereno que pegou a nação de surpresa. Aparentemente sim, mas se a gente olhar de perto o material, a resposta é não. E é fundamental entender o porquê. O Scott Hibbard aponta que o Partido Bharatiya Janata, o famoso BJP, que hoje é a grande vitrine política do Hindutva,
não operou esse milagre da noite para o dia. Houve uma pavimentação lenta desse terreno. Como assim? Quem que ajudou a preparar esse terreno todo? Surpreendentemente, grande parte da culpa recai sobre o próprio rival histórico do BJP, que é o Partido do Congresso. O Partido do Congresso. Mas eles não são de centro-esquerda? Pois é. Historicamente, o Partido do Congresso sempre foi a força secular. Mas, ao longo de várias décadas, para tentar garantir votos, eles começaram a fazer pequenas concessões para líderes religiosos. Ah, a velha política do toma lá da cá. Exato. Eles tomavam decisões legais que favoreciam leis baseadas em religião para muçulmanos moderados, de um lado, ou cediam a pautas hindus conservadoras do outro. Tudo puramente para manter o poder. O Hibbard chama isso de comunalização da esfera pública. Então, ao tentar agradar a todos os blocos religiosos por razões puramente eleitoreiras, o próprio Partido Secular acabou legitimando essa mistura perigosa entre Estado e religião. É como se eles tivessem aberto a caixa de Pandora. Muito bem colocado. Não foi uma simples luta do bem secularista contra o mal extremista. O próprio sistema secular abriu as brechas que permitiram que a retórica religiosa invadisse com tudo o debate estatal. A discussão virou sobre quem tinha o poder autêntico de falar em nome da alma da nação, sabe? E essa guerra de narrativas inevitavelmente desagou nas urnas, né? O que nos traz para o xadrez eleitoral moderno da Lok Sabha, que é a poderosa Câmara Baixa do parlamento indiano. E as fontes esmiuçam os grandes atores dessa disputa e é, fascinante ver como eles se conectam. Muito. Para entender esse tabuleiro, a gente precisa observar 4 peças. Tem a matriz ideológica, que é a RSS. A RSS é um imenso grupo paramilitar voluntário de extrema-direita. Desse grupo nasce o BJP, que é o seu braço político formal, o partido em si. Certo. A ideologia e o braço político. Isso. Aí no lado oposto temos o Partido do Congresso, a velha guarda que a gente citou, mas a esquerda. E correndo por fora ali tem o AAP, um partido focado quase que exclusivamente em medidas práticas contra a corrupção do dia a dia. Tá, mas eu quero focar um pouco nessa relação entre a RSS e o BJP, porque eu acho que isso é bem contraintuitivo para muita gente. Como é que um grupo paramilitar nacionalista afeta de fato uma eleição num país daquele tamanho? Eles não estão lá apenas fazendo marchas e desfiles? Estão. Muito longe disso. O poder real da RSS está no trabalho de base meticuloso deles. A gente pensa em grupos paramilitares como pessoas apenas usando uniformes e marchando. Mas na Índia, a RSS opera uma rede colossal de assistência social. Assistência social? Tipo ONGs? Tipo isso. Eles administram escolas em áreas rurais, fornecem assistência imediata em desastres naturais e, com isso, eles constroem uma confiança visceral nas comunidades locais. Então, quando chegam as eleições, essa máquina gigantesca de confiança comunitária, essa capilaridade toda, é ativada. Eles batem de porta em porta, imagino. Literalmente. Batem de porta em porta e direcionam milhões e milhões de votos para o BJP. É assim que a ideologia vira voto real na urna. Uau! E os números que o material da Pew Research traz sobre isso são, espantosos. O BJP hoje lidera a preferência nacional numa proporção acachapante de 3-1, e a figura do Narendra Modi, o líder do partido, engole completamente a popularidade do Rahul Gandhi, que é o rosto do Partido do Congresso. Os números não mentem, né? Não mentem. Mas o mais revelador ao ler os documentos é o choque narrativo. Parece que a gente está lendo sobre 2 países completamente diferentes quando os entrevistados descrevem o que o BJP faz estando no poder. É um verdadeiro abismo de percepções. De um lado, a gente tem o pesquisador Kushal Mehra. Ele tem laços fortes com a RSS e o BJP. E ele argumenta apaixonadamente que essa história de extremismo é tudo ruído. Ruído. Sim, segundo ele, o partido foca estritamente na economia. Para o Mehra, a eleição é, na verdade, um grande referendo sobre infraestrutura, crescimento do PIB e desenvolvimento nacional. Ele garante nas entrevistas que o governo não tem o menor interesse em policiar a vida privada ou religiosa de absolutamente ninguém. Ok, mas
Quando a gente cruza isso com as outras entrevistas do material, como a do roteirista muçulmano Amir Rizvi e do Zia-ur-Rahman Wahid, que é líder local do Congresso em Mumbai, o cenário que eles descrevem é um filme de terror político. Totalmente o oposto. Sim. O Rizvi diz abertamente que a ascensão e a manutenção do BJP no poder dependem visceralmente de instigar violência comunal. E o Wahid vai na mesma linha, afirmando que existe uma engenharia política bem intencional para dividir o povo indiano em bolhas religiosas que se odeiam. Porque a polarização é a ferramenta que mantém a base deles mobilizada e cega para outras questões, né? Exatamente. E é aí que reside o grande enigma da Índia moderna. Como um mesmo projeto de nação pode ser interpretado como um renascimento econômico e administrativo por milhões de pessoas e, simultaneamente como um projeto friamente calculado de opressão e apagamento por outros milhões. É muito complexo. E essa pergunta não fica suspensa no ar de forma abstrata, só nas páginas dos jornais, não. Essa tensão desce para as ruas. E o que é mais assustador nas fontes que a gente analisou é quando o texto mostra como essa macroideologia contamina os espaços mais íntimos. O microcosmo da vida das pessoas. Sim, é ali que a teoria do Hindutva entra em choque direto com algo tão profundamente humano quanto o desejo de se casar. O caso da jornalista Samera Khan e do Manesh Patel ilustra perfeitamente o impacto desse choque todo. Ah, sim. A Samera é muçulmana e o Manesh é hindu, certo? Isso. Eles estão juntos e legalmente casados há 15 anos. Mas o mecanismo burocrático que permitiu esse casamento mostra o quão hostil o ambiente se tornou. Eles não queriam realizar uma cerimônia religiosa de jeito nenhum. Porque qualquer rito tradicional ali exigiria que um dos dois renunciasse à própria fé e se convertesse à religião do outro, né? O que, para eles, seria uma violação das próprias identidades. Exato, eles queriam preservar quem eram. Então, eles usaram um caminho legal laico. Eles recorreram a um dispositivo do Estado chamado Lei de Casamentos Especiais, que foi criada lá em 1954 justamente para que indianos de diferentes fés pudessem formar famílias sem abrir mão das suas crenças. Lindo no papel, né? No papel. É o ápice da liberdade civil. Mas as fontes detalham que, na prática, essa lei virou uma armadilha, não é isso? Uma armadilha bizarra e alimentada pela própria burocracia do Estado. O mecanismo da Lei de 54 exige que o casal registre a intenção de se casar numa conservatoria local, que é tipo um cartório. Até aí, normal, certo? Certo, padrão. O problema é que a lei exige que um edital com os nomes completos, os endereços e fotografias do casal seja fixado publicamente no mural por 30 dias ininterruptos. 30 dias no mural público. 30 dias. E fica aberto a qualquer tipo de, entre aspas, objeção legal da comunidade. Caramba, é quase inacreditável. Os relatos que lemos chegam a comparar essa exposição no mural a fotos de fichamento policial. É basicamente o Estado pegando dois cidadãos que só querem casar e colocando um alvo gigante nas costas deles. Literalmente. O edital meio que diz para os extremistas, olhem, aqui está o endereço de um casal interreligioso, é a tempestade perfeita para o vigilantismo. E é justamente nesse cenário de vulnerabilidade total que os textos introduzem um dos conceitos mais venenosos de toda essa nossa análise, o tal do Love Jihad. Como que funciona essa engrenagem do Love Jihad? Olha, o Love Jihad é uma teoria da conspiração pesadíssima que começou a ganhar força no sul da Índia lá para o final dos anos 2000. De acordo com a jornalista investigativa Jyoti Punwani, cujas análises estão nas nossas fontes, trata-se de uma narrativa propagada impiedosamente pela RSS. E o que essa teoria diz, afinal? A teoria afirma que não existem casamentos interreligiosos por amor. Eles alegam que existe uma campanha muçulmana, oculta, altamente coordenada e, maliciosa. Tudo isso desenhado com um único propósito: seduzir e enganar mulheres hindus jovens. Ou seja, eles sequestram a narrativa completamente. O ato de se apaixonar passa a ser interpretado como um complô demográfico. Segundo essa teoria conspiratória bizarra, a ideia seria casar com essas mulheres para convertê-las forçadamente e, no longo prazo, multiplicar a população muçulmana, roubando a supremacia demográfica hindu na Índia. É uma narrativa construída à base de puro medo e paranoia.
Totalmente. E o que assusta mais é que deixou de ser apenas uma paranoia de internet ou teoria de WhatsApp. As fontes mostram como isso virou ferramenta estatal letal de verdade. O documento detalha o que aconteceu após o BJP esmagar a oposição e tomar o controle do estado de Uttar Pradesh, em 2017. Eles colocaram no poder um líder chamado Yogi Adityanath. E ele não é um político comum, né? Longe disso. Ele é um monge radical, um sumo sacerdote de um templo e um defensor implacável daquele Hindutva profundo. O material menciona que muito antes de ter poder oficial, lá em 2006, o Adityanath liderou grandes campanhas de purificação para reverter conversões. Ele trazia milhares de cristãos de volta ao hinduísmo sob uma imensa pressão. Exato. E ao fato super agravante de que ele mesmo comandava grupos de choque nas ruas antes de assumir o governo. Sim, ele é o fundador de uma organização paramilitar vigilante chamada Hindu Yuva Vahini. E, bom, o cruzamento entre esse tipo de grupo com poder e o boato do Love Jihad produz resultados brutais, como as fontes mostram. O material detalha um linchamento horrendo que aconteceu em 2017. Conta pra gente. Um agricultor muçulmano idoso chamado Ghulam Muhammad foi espancado até a morte na sua própria vila por membros dessa fundação criada pelo Adityanath. E sabe qual foi o suposto crime desse agricultor idoso? Qual? A milícia suspeitava que ele tinha ajudado um jovem vizinho muçulmano a fugir com uma garota hindu para se casarem em segredo. 4 ativistas do grupo foram presos por esse assassinato bárbaro. Nossa, isso mostra a capilaridade da violência. Mas os textos vão além desses casos isolados de milícias e nos mostram como o próprio Estado institucionalizou essa vigilância moral de vez. A fonte cita a criação dos famosos esquadrões anti-Romeu lá em Uttar Pradesh. A dinâmica aqui é fascinante e macabra ao mesmo tempo. Como eles funcionam exatamente aos olhos do governo? Vamos pensar neles como uma espécie de cavalo de Troia burocrático e moderno. O governo monta esse cavalo e diz para a sociedade civil: olha, criamos essas patrulhas com policiais e voluntários com um propósito irrefutável: garantir a segurança pública das mulheres e impedir o assédio sexual nas ruas. Bom, é o argumento perfeito, né? Afinal, ninguém no espectro político se oporia de sã consciência à segurança das mulheres. Exatamente, ninguém bate de frente com isso, mas o que as fontes internacionais e os ativistas locais argumentam é que a porta desse cavalo de Troia se abre e o que sai lá de dentro não é uma equipe de segurança pública humanizada. O que sai é um esquadrão de patrulha moral focado em desestimular o amor interreligioso pela força, pela intimidação. Eles agem como o braço armado do boato do Love Jihad. Isso, agem protegidos pelo crachá estatal. E a imprensa internacional não economiza nas palavras ao descrever isso, chamando-os de esquadrões de moralidade tipo Talibã. Tipo, uma abundância de relatos nas fontes de casais jovens, consensuais, sendo abordados de forma violenta, em parques, humilhados e tendo suas identidades e religiões verificadas. É um absurdo. E o pior é que não para na dinâmica dos relacionamentos românticos. A outra face desse vigilantismo agressivo que dita até o que pode circular nas rodovias, o material fala dos chamados Gau Rakshaks, que significa protetores de vacas. Esse é o outro ponto onde o sagrado se choca com a violência urbana de forma muito assustadora. Muito. Dado que a vaca é venerada de forma profunda no hinduísmo ortodoxo, esses grupos ganharam uma audácia absurda com a ascensão do Hindutva. Eles não são policiais, não são autoridades, mas eles montam bloqueios ilegais em estradas, param caminhões e até invadem residências. Tudo com a justificativa de estar impedindo o transporte ou o consumo de carne bovina. O que eles se acham no direito de fazer é um absurdo. E o material narra casos dilacerantes sobre isso. Em um dos incidentes relatados, jovens da comunidade Dalit, que já sofre imensamente por estar na base daquele antigo sistema de castas indiano, foram capturados porque estavam transportando restos de animais. Os vigilantes espancaram esses rapazes e, numa cena bizarra, os forçaram a engolir esterco de vaca no meio da rua. Meu Deus. E a distorção final, a cereja do bolo trágico, é que os agressores não chamaram isso de punição, sabe? Eles justificaram o ato degradante como uma purificação religiosa forçada daqueles jovens.
É um nível de controle absoluto sobre a autonomia e a dignidade de outros seres humanos. Mas a sociedade não assiste a tudo isso em silêncio. Um dos aspectos mais reconfortantes, se é que dá para dizer isso, dos artigos jornalísticos que a gente avaliou, é a existência de grupos que rebatem essas forças com muita coragem, né? Sim, a sociedade civil indiana não está passiva. Eles têm bolsões de resistência estruturados e impressionantes. O material destaca 2 ONGs fundamentais que atuam lá na trincheira dessa guerra civil silenciosa. A primeira é o grupo Love Commandos. Nome bem sugestivo. Pois é, eles são formados por voluntários que literalmente gerenciam abrigos secretos, as chamadas safe houses, por toda a Índia. Eles escondem e protegem casais interreligiosos que precisam fugir de linchamentos organizados pelas famílias ou por milícias da própria vizinhança. Uma rede de fuga moderna. Exato. E há também o grupo Danak of Humanity, que é mais focado na guerra burocrática. Eles oferecem proteção jurídica, apoio psicológico e até ajuda financeira para que esses casais consigam navegar o inferno administrativo, que é aquele aviso obrigatório de 30 dias para o casamento civil, sabe? Sem serem mortos no processo. O que nos leva à necessidade de amarrar todos esses pontos tão complexos dessa análise. A gente transitou desde a teoria acadêmica do Hindutva, passando pela queda de mesquitas históricas e a política institucional gigante do BJP, até chegar nas ruas com esquadrões interceptando namorados e ONGs precisando agir de forma clandestina para proteger o simples ato de amar. Então, o que toda essa imensa teia de fontes revela de forma consistente? Revela a imagem muito cristalina de uma das maiores e mais complexas democracias do mundo, caminhando no fio da navalha. A Índia sempre se projetou globalmente com o orgulho da máxima unidade na diversidade, né? Sim, era o cartão de visitas deles. Mas o que o cruzamento de todas essas pesquisas expõe hoje é uma erosão super agressiva das barreiras que deveriam separar a política estatal secular da vigilância popular extremista. Torna-se, incrivelmente difícil dizer onde termina a caneta do Estado e onde começa o pedaço de pau na mão da milícia moral. Exatamente. E existe um motivo muito contundente para quem acompanha a nossa análise sobre o porquê de tudo isso importar profundamente, mesmo para quem não vive lá ou nunca pisou no subcontinente. Por que a gente deve se importar? Porque essa dinâmica escancara um mecanismo universal do autoritarismo. Ela mostra como debates que parecem abstratos e teóricos sobre quem é o cidadão autêntico e quem é o invasor antigo, invariavelmente não ficam restritos aos auditórios das universidades ou aos plenários políticos. Eles vazam para o mundo real. Vazaram. Quando o nacionalismo etno-religioso ganha força no topo da pirâmide governamental, ele tem um peso gravitacional que simplesmente esmaga a base. Mais cedo ou mais tarde, essas ideias grandiosas começam a ditar os detalhes mais minúsculos da vida comum de qualquer um. O que é permitido transportar na caçamba de um carro de frete, o que a família pode jantar no fim do dia e, tragicamente, de quem uma pessoa pode ou não segurar a mão num parque. É o peso da construção ideológica agindo como uma força sufocante sobre as engrenagens mais simples da liberdade humana. O excesso de controle do Estado acaba aniquilando a intimidade individual. E uma vez que essa caixa de Pandora é aberta, como a gente viu com a cumplicidade da política secular ao longo dos anos, é muito, muito difícil fechá-la. Sem a menor dúvida. E é por isso que, à medida que a gente conclui o mergulho de hoje, deixamos aqui uma provocação final, sabe? Para uma reflexão mais aprofundada a partir de todos esses fatos. A gente viu como a narrativa do Hindutva nega a história acadêmica em prol de uma autenticidade mitológica de milhares de anos. A grande pergunta que fica é: se a essência de um país passar a ser moldada unicamente pela busca obsessiva por uma pureza ancestral, até que ponto a história deixa de ser uma disciplina dedicada a compreender as raízes de um povo e se converte numa arma ideológica desenhada de forma cirúrgica para excluir os indesejados no futuro? E mais do que isso, como democracias que hoje parecem sólidas e vibrantes ao redor do globo poderiam, com uma retórica polida e vindo bem devagar, começar a reescrever quem é o tal verdadeiro cidadão, inspiradas nesses mesmíssimos mecanismos de pureza. Pois é.
É o tipo de reflexão que é indispensável para compreender a fragilidade das garantias democráticas em qualquer parte do mundo atual. Quando a identidade coletiva se torna uma ferramenta de exclusão, as liberdades civis são sempre, sempre o primeiro sacrifício no altar da nação. Lembremos sempre do conceito que iniciou toda essa nossa conversa. Quando a união genuína entre dois seres humanos não é ameaçada pela falta de dinheiro ou pela desaprovação dos pais, mas pelo debate acirrado sobre como deuses e impérios agiram em textos de séculos atrás, a gente sabe que o passado está asfixiando o presente. E isso é algo que precisa de constante vigilância. Com certeza. Bom, terminamos por aqui mais uma imersão densa nos dados e relatos. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouve durante toda essa jornada pelas fontes de hoje. Sigam questionando sempre, investiguem as entrelinhas e até a nossa próxima análise.